Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 400 bilhões de anos. E hoje nós vamos falar então sobre a possibilidade do bear market verdadeiro estar se formando. Vou trazer aí umas análises de sentimento, baseados em indicadores profissionais que a Goldman Sachs utiliza. E como referência, eu quero trazer para vocês também bastante conhecimento, sabedoria e experiência que eu tenho com os mercados, porque eu já perdi tudo, já ganhei, multipliquei milhões de vezes o meu capital, depois quebrei tudo de novo e assim por diante. Então é sempre essa vida aloprada do mercado mais volátil do mundo, que é o mercado de criptomoedas. Mas ao mesmo tempo eu quero te ajudar aí a ter um norte, né, em conhecimento para que você diminua seus riscos de perder e aumente seus riscos de ganho, tá? Pois bem, pessoal, vamos lá. Para as informações, então, aqui eu trouxe um modelo chamado de modelo do bear market, né? Ou modelo de probabilidade de bear market. Esse modelo aqui, pessoal, ele basicamente está atingindo o nível mais alto em 70 anos, ou seja, só em 1950 nós já atingimos este nível, né? E pela segunda vez agora, 70 anos depois, estamos neste nível de grande risco de bear market. Isso significa que ele vai trazer grande queda, que ele vai trazer um grande bear market? Não. Por quê? Porque isso aqui é um risco de probabilidade de bear market, tá? Só que em períodos onde ele esteve nesses níveis muito grandes, de fato, os mercados sofreram bastante, de fato, os mercados tiveram algumas crises, algumas recessões, né? Vide como a grande crise global de 2008 mais recentemente e a da bolha.com nos anos 2000. Bom, sabendo disso, aqui também é durante a pandemia, ó, tá vendo? Então, sabendo dessas informações, a gente vai utilizar esse gráfico aqui e eu vou explicar uma coisa boa para vocês aqui. Como é que esse gráfico ele foi formado, tá? Como que esse gráfico funciona, tá? Então, esse gráfico ele é um modelo criado pela Goldman Sachs usando 5 informações fundamentais. Então, primeiro, a taxa de desemprego, taxa de desemprego americana, tá? Dos Estados Unidos, no caso. Índice de manufatura, ou ISM, tá? Índice de manufatura. Curva de rendimento, então yield curve, ou curva de rendimento. Taxa de inflação, tá? E taxa de lucro-prejuízo, beleza? Então, a leitura de cada mês, tá? Então ele é um indicador que vai sendo atualizado uma vez por mês, baseado nos indicadores econômicos mais comuns que a gente traz às vezes nas quintas-feiras aí com o Igor Mundstock. A leitura de cada mês ela é classificada em relação a todas as outras leituras históricas e atribuída, pessoal, a uma pontuação, tá? Então essa pontuação aqui, ela mostra se o mercado está num risco maior de baixa ou se está num risco maior de alta. No caso do bear market probability, é baixa, tá? O aumento do mercado entrar em grandes tendências de baixa, como ele avisou, anteveu, né? Esse indicador aqui ele antecipou o grande crash lá da bolha.com e o grande crash global lá em 2008. E agora, Covid, mais recentemente, a pandemia, e agora nós temos outro pico, outro topo, ou seja, parece que não vem coisa boa por aí. Esse é um indicador assertivo, que ele tem uma assertividade nos últimos 30 anos, principalmente, tá? Então ele é um indicador altamente complexo, de longo prazo, e ele é atualizado aos poucos, tá? Então, quanto maior for a pontuação, maior é a probabilidade, tá, pessoal? Então, quanto maior for a pontuação, maior é a probabilidade do mercado retomar baixa. A maior probabilidade do mercado retomar baixa, tá? Então, assim, a gente percebe esse indicador, que é um indicador extremamente preciso, de longo prazo, que está dando um sinal muito claro de que vai vir recessão, que vai vir o bear market. Quando a gente fala em bear market no mercado tradicional, como é o caso aqui, nós estamos falando de um grande risco de grande queda, pessoal. E pelo mercado cripto ainda estar completamente conectado a um mercado extremamente especulativo, onde as pessoas querem comprar o criptomoeda para
fazer dinheiro o mais rápido possível. E dentre esses mercados, ele é o mercado mais volátil do mundo. A gente tem que ser humilde perante a incerteza. Então, como nós não podemos controlar, por mais que a gente vê o mercado tendo essa alta de 3 meses, de janeiro até abril, né? Então teve um trimestre de alta. Por mais que a gente vê alta em todos os lugares no curto prazo, a gente tem que ser cético e entender que nós apenas podemos estar fazendo um pullback para o mercado derreter no segundo semestre. A partir do segundo semestre desse ano, de junho, entre junho e julho, nós temos uma grande probabilidade, baseado nesse indicador que acertou várias vezes, né, grandes crashes, grandes crises no passado, avisando. Esse é o primeiro nível de pontuação de grande risco de recessão desde 1950. Então, isso é um indicador que tem dados históricos de antes de 1950, lá no fim da Segunda Guerra Mundial. Pois então, eu tenho que levar a sério o que esse indicador está falando, tá? Apesar da demora dele ser atualizado, ele está indicando, cara, que o contexto está horrível. E aí, para quem está me vendo pela primeira vez ou não, né, ou gosta do meu conteúdo, mas às vezes não entende as coisas que eu quero passar, eu vou passar então os pré-requisitos para você acompanhar agora esse vídeo até o final, tá? Então fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar para vocês o direcionamento daquilo que eu acredito que o mercado possa acontecer. Mas antes a gente precisa entender que tipo de perfil que eu tenho, tá? O que para mim é um investidor iniciante? Cara, é um cara que tem mercado aí uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos de mercado, é um cara iniciante. Para mim, um cara que tem 4 anos de mercado, ele é iniciante. Por quê? Porque eu com 4 anos eu quebrei. Eu fiz, não é porque é baseado em mim, não. É porque eu não entendia tudo o que precisava acontecer no mercado, no gráfico. Eu precisava vivenciar um crash, eu vivenciei um crash. Eu precisava vivenciar um início de recessão, eu estou vivenciando um início de recessão. Eu precisava ver como é que era um bull market, 2 bull markets, 3 bull markets. Eu vivi 2, 3 bull markets. Aí eu vivi 2 bear markets. Então, assim, não é pelo tempo, mas é que em média 4 anos, 4 ou 5 anos, você consegue viver todas as etapas de cenários de movimentação de preço de determinados ativos. Então, se você tem só 4 anos como investidor, você é aquele cara que, assim como na faculdade, né, para você se tornar médico, dentista, você precisa de 4, 5 anos de exposição. E mesmo assim, você vai precisar de mais uns 6 anos de especialização e atendimento, horas de atendimento, para você bater no peito e dizer, não, eu sou agora profissional. Então não basta só o diploma, não basta só o tempo, você precisa se dedicar à tua atividade. Então, como no mercado financeiro, qualquer pessoa pode abrir uma conta na corretora e de hoje para amanhã dizer, agora eu sou investidor profissional, porque eu tenho uma conta numa corretora e eu estou movimentando meu dinheiro. Não, você não é profissional ainda. Então, quem tem menos de 4 anos de mercado não é profissional, é iniciante, inexperiente, tá? Bom, dos iniciantes ou experientes, né? Quem está acima de 4 anos, então é mais experiente, abaixo de 4 anos mais iniciante. Nós temos 2 perfis de pessoas que assistem meu vídeo. Os traders, que são os caras que compram e vendem. Então, o day trader, né? O cara, eu compro e vendo amanhã, compro e vendo semana que vem, sou swing trader. Compro e vendo semana que vem, sou position trader. Eu compro hoje e vendo daqui a 6 meses, tá? A abordagem do conteúdo ela é muito importante. Então, eu vou conversar num vídeo para esses 2 tipos de pessoas, perfis, iniciantes e experientes, e traders e não traders. A diferença do trader e do investidor é essa. O investidor é o cara que gosta de um projeto, gosta de investir em uma determinada ação e vai comprando e acumulando aos poucos ao longo do tempo. Você pode ser as 2 coisas ao mesmo tempo, tipo, com ativos, com Ethereum eu vou ser trader e com Bitcoin eu vou ser investidor, vou ficar comprando, sendo holder de longo prazo, né? Eu acredito na revolução do Bitcoin, eu acho que o Bitcoin vai ser a nova moeda global daqui a uns anos. Beleza. Você pode ser trader no Ethereum e investidor em Bitcoin. Ou você pode ser investidor em Ethereum, investidor em Bitcoin e trader em altcoins. Tudo bem, só que você tem que entender qual é o perfil, qual é o seu tipo de perfil. Você gosta de mexer o tempo todo, você gosta de adrenalina,
alavancagem ou você gosta de fazer as coisas com calma, estudar aquilo que você está comprando, entender aquilo e ficar acumulando ao longo do tempo para lá na frente, 4, 5 anos depois, você poder vender mais caro do que você comprou hoje e poder ganhar dinheiro. Então, você precisa se responder essa pergunta a partir de agora, tá? Para que o conteúdo que estou prestes a passar para vocês em gráfico fique mais fácil para vocês entender. E quais são os riscos, pessoal? Bom, nós temos aí riscos, né? O mercado, e tanto para o bolso da gente quanto a gente tem que entender duas coisas. Nós temos coisas que nós podemos controlar. Então, o que eu posso controlar? Eu posso controlar o botão de comprar e vender. Eu posso comprar a ação ou vender a ação. Comprar a criptomoeda ou vender a criptomoeda. Isso está dentro do meu poder de controle. O que mais está no poder de controle? O setup. Eu tenho um stop loss em alvo tal e um alvo de preço em alvo tal, em valor tal. Então, quando eu comprar Bitcoin hoje a $20.000 e ele valer $100.000, em $100.000 eu vou vender. Ou seja, eu tenho estabelecido alvos na minha cabeça. Então, isso você precisa se responder também. Você está numa situação, num cenário, em que você conhece o gerenciamento de risco que você quer, tá? Então, baseado no seu perfil de investidor e no seu tipo de gerenciamento, a gente precisa entender o contexto e a tendência vigente de determinado ativo, pois a tendência ela é a sua melhor amiga até que ela reverta. Então a gente precisa descobrir se o preço está para reverter ou não, ou se a tendência de alta vai continuar, ou se a tendência de baixa vai continuar, enfim. E o contexto é, estamos em risco de recessão? Estamos em risco de crise? Ou nós estamos em risco de ver o mercado americano imprimir dólares à vontade e todo mundo ficar rico com excesso de liquidez, como aconteceu nos últimos 12 anos para trás? Esse tipo de pergunta você precisa se responder, tá? Bom, entendido isso, vamos para os gráficos, que é a parte que mais nos interessa. Vamos lá. No ano passado, aliás, em 2021, tá? Em 2021, os banqueiros, em 7 de maio de 2021, os banqueiros pararam de comprar Bitcoin. Então, os banqueiros, ou seja, os fundos de investimento, os bancos, os grandes bancos, que compravam Bitcoin, eles passaram a partir de maio, não comprar mais. Então, aqui, banqueiros, fundos de investimento compraram Bitcoin, mercado bullish, mercado altista, impressão infinita de dinheiro provocada aí pelo Banco Central Americano, excesso de liquidez, com bastante liquidez, muita gente com dinheiro na mão, recebendo dinheiro por conta da pandemia, acabou investindo em criptomoeda, em Bitcoin. Só que desde maio, apesar dessa alta recente aqui, ó, a alta que veio em sequência, que foi agosto de 2021 até novembro de 2021, esta pernada aqui eu chamo de uma alta fake. O que é uma alta fake? É uma alta que não está entrando estímulo financeiro, não está entrando liquidez, dólares dentro do mercado. E eu vou avisá-los, aqui nós também estamos na mesma condição. Nós temos agora, desde o início do ano, um canal de alta semanal, tá? Então esse canal de alta semanal, ele recebeu estímulo de alta, tal como aconteceu aqui, mas tal como aconteceu nessa região no reteste, quando o Bitcoin saiu de $32.000 e parou lá em 68 mil, quem provocou essa alta, sabe quem foi? Principalmente grandes investidores individuais, pessoas que têm grana, muita grana e compraram, mas que não tem a maior riqueza, porque a maior riqueza ela está na mão dos banqueiros, dos fundos de investimento e assim por diante, onde a especulação acontece. E se a gente traçar aqui na metade desse retângulo, desde que nós temos criado suportes na região de $32.000, os $32.000, que outrora foi suporte para o preço subir até os 68 mil, praticamente dobrar o valor, ele depois acabou sendo o valor de rompimento, né, que iniciou e retomou a força do bear market que já tinha se iniciado aqui nessa região, nos $48.000. Então aqui se iniciou oficialmente o bear market, quando
né? Dezembro de 2021. Ali que começou a fase do início do bear market. Aliás, foi aqui, ó. Perdão, eu errei. Aqui, ó. Aqui foi o primeiro pivô de baixa que fez os preços voltarem para o suporte anterior. Então, aqui iniciou o bear market, tá? Em dezembro de 2021. Iniciado o bear market, nós tivemos depois um repique de alta, que durou um trimestre de alta, tal como aconteceu agora recentemente, um trimestre de alta, tá? Um pouco mais enfraquecido do que agora. E depois ele entregou mais uma grande queda. Novamente, no primeiro trimestre de 2023, nós já estamos falando aí de 2 anos, ele iniciou alta e o que acontece? Aqueles 32 mil dólares que antes eram suporte para o preço continuar subindo em bull market, agora se tornou a principal resistência do mercado. E o mercado, apesar de bater, ele não está conseguindo superar. E aí, eu preciso mostrar esse gráfico aqui para vocês. Aqui nós estamos só com o preço do Bitcoin. Então, isso aqui é o quanto as pessoas avaliam que vale o Bitcoin hoje. 29.200 dólares, por exemplo, né? Então, no dia 28 de abril, o mercado avalia que o preço justo do Bitcoin por unidade é 29.200 dólares, tá? Você tem que desembolsar esse valor para poder comprar uma unidade inteira de Bitcoin, 29 mil dólares, tá? Agora, se a gente pegar, ao invés de eu usar o gráfico do Bitcoin, a gente usar o total do tamanho do mercado, que daí inclui não só o preço ou a quantidade de valor do Bitcoin, mas o total das moedas, que inclui todas as altcoins, Ethereum, Optimism, GMX, Link, entre várias outras, percebam que a mesma região em que nós estamos em resistência em Bitcoin é a mesma região do controle do total do mercado de criptomoedas total. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui aquilo que a gente chama de Smart Money, que é a região de grande resistência, onde os maiores detentores de capital eles acabam vendendo seus ativos em pullback, ou seja, o mercado derreteu 90%, sobe 100%, ou seja, recupera pelo menos metade do capital, e aqui o Smart Money adora pegar o máximo de liquidez possível. Corretoras de alavancagem, fundos de investimento que usam robôs de alta frequência e assim por diante, aqui eles vão coletar o máximo de taxa possível de negociação. Por quê? Porque aqui as pessoas vão, nessa região, acreditar entre o céu e o inferno. Acima de 32 mil, o céu, abaixo de 28 mil, o inferno. Então, aqui que as pessoas são liquidadas, aqui que as pessoas são atraídas pelo Smart Money para se alavancarem, porque metade das pessoas vão estar apostando em alta e metade das pessoas vão estar apostando em baixa. E no final das contas, as duas vão estar temporariamente erradas, porque elas vão ser liquidadas, pois o mercado vai ficar lateral por um período de tempo, buscar liquidez, e eu vou mostrar para vocês quando isso aconteceu. Aconteceu quinta-feira agora. Então, se eu adicionar aqui, antes eu estava no tempo gráfico diário. Cada barra que vocês enxergavam era um dia. Agora, cada barra que vocês enxergam é 4 horas. Percebam que desde o início do ano, tá? Então, percebam o seguinte. Desde esta barra aqui, tá? Desde início do ano aqui e entrada de... Aqui, ó. Perdão. Aqui, ó. Tá? Desde dezembro até agora... E principalmente, entrada de janeiro, tá vendo que na entrada de janeiro ele subiu, rompendo essa linha azul aqui, ó. De novembro até janeiro, né? De novembro de 2022 até janeiro, nós tivemos uma lateralidade. Essa lateralidade, geralmente, ela antecipa movimento de reversão majoritária de tendência. Então, significa o quê? Os preços que estavam se desvalorizando ao longo do tempo, as moedas que estavam perdendo valor, elas começam a estabilizar em um fundo e começam a reverter, certo? E agora onde é que nós estamos? Bom, nós estamos em alta no curto prazo, só que percebam, eu coloquei um canal de alta. Vejam que eu coloquei uma linha pontilhada na metade do canal de alta. O mercado, desde janeiro, abriu janeiro em alta. Ele entregou, de fato, aquilo que eu comentei. Um trimestre de alta a um semestre de alta, eu especulava que ele ia entregar. Ele, agora, por enquanto, completou um trimestre de alta. Aqui ele fez um falso rompimento de baixa,
Por quê? Porque agora o padrão do mercado é testar 2 vezes e na segunda vez ele tende a perder esse canal, tá? Então percebam, ele saiu temporariamente do canal de alta, voltou para o canal de alta, ficou lateral. Aqui eu vou ter que só ajustar aqui só um pouquinho a linha, porque ela está um pouquinho extra, né, para cima aqui. Ó, então, lateral e agora em 1,27 trilhões, naquele alvo de 1,30 que eu venho falando, ele atingiu um topo. E percebam, ele perdeu o fundo anterior, tá vendo? Então, como é que funciona a tendência, né? A tendência de alta, ou as tendências, elas se mantêm enquanto o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ele apoia no suporte anterior, cai um pouquinho, volta a subir, ele anda em ondas, o mercado anda em ondas, tá? Isso aqui é um mercado em alta andando em ondas. Mas percebam como agora ele aumentou o risco de queda novamente, por quê? Porque ele está abaixo da linha pontilhada. Enquanto ele está acima da linha pontilhada desse canal de alta, a força de alta está muito forte. E isso significa que ele pode conseguir romper a região de Smart Money, a região de resistência. Só que, como ele está abaixo do topo anterior agora recentemente, e se ele mirar para baixo segunda-feira ou durante maio, né, até dia 10 de maio, dia 20 de maio por aí, eu especulo que até dia 20 de maio ele pode lateralizar. Se até 20 de maio ele ficar lateral, coletando liquidez e ameaçar perder, significa que provavelmente na próxima vez que ele romper, ele vai buscar a entrada desta barra aqui, ó. Como é que eu sei disso, Augusto? Como é que eu sei disso? Então, eu sei porque eu acompanho esse mercado há 6 anos e eu acompanho os padrões gráficos da busca de liquidez. Pois, com o Smart Money fechado do jeito que ele está querendo fechar aqui, ele vai querer depois buscar onde tem mais liquidez, onde tem mais negociação. E onde é que vai ter mais negociação? Essa barra aqui. Nessa barra, para baixo, nós vamos ter mais negociações, tá? E aí eu tenho que falar historicamente o que é que acontece. Tá? O que acontece? Não é uma questão de previsão de futuro, não é futurologia, porque eu não tenho a capacidade de prever o futuro. Se eu soubesse, se eu tivesse a capacidade de prever o futuro, eu seria multitrilionário, seria o cara mais rico da história da humanidade. Mas não é a situação que acontece. Então, o que eu preciso entender? Eu preciso entender, por exemplo, aqui. Aqui nós temos uma grande tendência semanal, tá? Que caiu durante um ano. Na abertura do ano de 2023, ele subiu. Então, ele superou o topo anterior e ele está querendo criar uma tendência de alta. Mas percebam que agora, nesta semana, na quinta-feira, nós perdemos o topo anterior, que deveria agir como suporte. E agora basta apenas perder esse topo aqui, ó, para ele querer voltar para a entrada desse topo aqui. Isso aqui, sair de 1,27 trilhões de dólares e o mercado se desvalorizar para 800 bilhões, é uma queda total do mercado de 32%. O que vai acontecer com as altcoins caso a gente volte para os 800 bilhões, e é muito provável que a gente volte para os 800 bilhões por conta do risco de recessão e por conta de que em junho a julho nós podemos ter o pivô do Fed, ou seja, quando ele começa a diminuir as taxas, as taxas de juros, tá? Então, se eu estiver correto na minha tese, eu acredito que o mercado vai lateralizar um tempo antes de verter para baixo novamente e buscar liquidez abaixo, com uma queda de 30% no total do tamanho de criptomoedas a partir de final de maio ou junho para julho, enfim. Nesses períodos, eu acredito que nós estamos há alguns dias ou semanas, ou talvez um mês, de iniciar o verdadeiro bear market, que pode ser o mais frio de todos os tempos, pois nunca tivemos um risco tão grande, baseado em dados econômicos reais, de ter um bear market tão forte assim. Pois estamos há 12 anos, desde da grande recessão, da grande crise global lá de 2008, nós tivemos um período longo de impressão de dólares. E durante a impressão de dólares, quando o Banco Central americano ele vai colocando mais dólares, então, antes tinha 1 trilhão, agora nós estamos lá em 25 trilhões, 30 trilhões. Cara, são muito dólares, então as pessoas que mexem com o mercado financeiro, elas ficam mais ricas porque elas têm mais liquidez, mais dinheiro para movimentar.
Então, no momento que nós estamos, nós sabemos que os bancos não estão comprando Bitcoin e criptomoedas, os investidores institucionais também não, e as pessoas, elas estão com medo e com receio de perder o emprego, isso falando dos americanos, tá? Pois eles estão em um ambiente recessivo, contracionista, de contração econômica. Ao mesmo tempo, estamos testando um suporte majoritário que age hoje como resistência e o preço não está conseguindo passar. Então, Augusto, quando é que o mercado entraria em bull market? Apenas se o Bitcoin superar os 46 a 48 mil dólares por unidade. Enquanto ele não superar os 46 e 48 mil dólares por unidade, ele não tem chance nenhuma de virar bull market, de continuar subindo. Por quê? Porque não está sendo injetado liquidez o suficiente para sustentar essa manutenção de alta trimestral. Então, o que eu acredito que tem grandes chances de acontecer, pessoal? Bom, eu não sou muito fã das ondas de Elliott, mas claramente aqui no gráfico semanal dá para ver um padrão, né? Que é o padrão o quê? Onda 1, 2, onda 3, onda 4 e onda 5. Movimento ABC corretivo. Depois desse movimento ABC corretivo, o que geralmente vem depois? Vem um novo movimento de AB, de onda 1, 2, 3, 4, 5. E aí, isso levaria nós, se ele não superar, se ele não se manter acima, porque para eu ficar bullish com o Bitcoin, ele precisa se manter acima dos 34 mil dólares, levando o mercado a entrar capital suficiente para que ele passe a valer 1,80 trilhões de dólares. Mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que, pelo contrário, com o risco de probabilidade baixa, exatamente o que eu acredito que vai acontecer é que, no final das contas, a gente vai ficar um bom tempo em queda, causando a fase da depressão. E por isso que, mas vale a pena entrar em short, né? Operar em vendido no mercado? Não. Por quê? Porque se você entrar vendido no mercado, ele ainda pode buscar 1,30 trilhão, que é os 32 mil dólares por unidade no caso do Bitcoin, que é onde eu acredito que é a fase final do Smart Money. Tá? Então ele ainda pode lateralizar antes de tomar uma decisão. Tá? Se eu olhar só o semanal, beleza. Se eu olho só o semanal, eu estou vendo a seguinte situação. Nós tivemos um topo. O topo foi 1,26 trilhão. É o último topo? Não, mas é um topo, tá? Isso aqui é um topo. Tá? Isso aqui, essa barra que engolfou a compra na semana da semana 10. Na semana 17 ele engolfou, ele devolveu com juros e vendeu, ele está produzindo aquilo que eu chamo de falso topo, né? Ou seja, um topo duplo com armadilha de bull trap para fazer as pessoas acreditar que o mercado vai entrar em alta infinita, e aí ele começa a liquidar barra por barra, uma a uma, sendo todo mundo liquidado, levando os mercados bem para baixo. Tá? Então, altcoins derretem 90% da situação, Bitcoin derrete mais de 50%, 60%, 70%, e assim por diante. Então, na semana que vem, sim, semana que vem pode se iniciar, né? Essa semana eu acho que está bem estabelecido que o mercado vai lateralizar, tá? Mas semana que vem, se o mercado entregar uma alta, agora eu vou falar do C, tá? Se ele entregar uma alta e conseguir romper o topo anterior, ele vai aumentar a probabilidade do Bitcoin na outra semana de maio atingir 1,30 trilhão no tamanho total do mercado e fazer o preço do Bitcoin atingir os 32 mil dólares. Tá? Para depois, na minha concepção, iniciar de verdade a queda em junho. Tá? Perdendo a média 8 semanal, que é essa linha azul. Esse é um padrão gráfico que eu estou de olho em possibilidade de acontecer nas próximas semanas. Então, ele entregou uma semana indefinida, invalidando esse engolfo de baixa, e depois 2 semanas de alta, para que depois em junho, no início de junho, ele comece a derreter. Esse é minha primeira cenário de queda, de retomada do bear market de junho para julho, tá? Agora, o que o Augusto acredita que o mercado vai fazer? Eu já acho, e isso é só uma opinião, é puro achismo, tá? Baseado em comportamentos gráficos que eu acompanho. Durante o domingo, a gente fecha essa barra igual uma cruz, tá?
Então, parecido com o que está aí, igual uma cruz como essa daqui, tá? E nós, na semana que vem, temos grandes chances de perder esta barra aqui e levar o tamanho total do mercado de criptomoedas para os 985 bilhões. E uma vez que a gente perder 1 trilhão, uma vez que a gente perder essa região de 1 trilhão, no momento e no dia que isso acontecer, não sabemos se vai ser essa semana, aliás, semana que vem, ou em junho e julho, ou no mês de maio, não temos como saber. A única coisa que eu sei é, a próxima vez que a gente perder 1 trilhão de dólares do tamanho, 1 trilhão do tamanho total do tamanho do mercado de criptomoedas, com as ondas e todas, tá? Eu acredito que nós vamos entrar num período longo de 9 meses de baixa, que será em onda, né? Então vai ter altas no meio da queda e que vai nos levar para os 400 bilhões, o tamanho da queda anterior, tá? Esse seria o cenário mais provável caso o modelo de probabilidade de bear market valide que a gente tenha bear market, certo? E Augusto, e qual é a chance de alta? Apenas se subir acima de 34 mil dólares no caso do Bitcoin. Então o Bitcoin teria que superar os 34 mil dólares. Se ele superar os 34 mil dólares, aí valeria ficar exposto em Bitcoin, 100% em Bitcoin e Ethereum, por exemplo, para ver o Bitcoin chegar até os 46 mil dólares e 48 mil dólares, que é a próxima região de resistência, que é a região 68 de Fibonacci semanal lá desses 2 anos de movimento de preço. Então, eu só fico bullish esperando mais um trimestre de alta se o Bitcoin, nos próximos dias, próximas semanas, superar a região de 34 mil dólares. E aí eu entraria em 34 mil dólares, 35 mil dólares, compraria Bitcoin. Se eu fosse trader, né? Não investidor, não holder, mas se eu fosse trader, para depois vender no futuro, eu compraria acima de 34 e venderia próximo de 46, 48 mil dólares por unidade. Por quê? Superando, porque dificilmente ele ia superar os 48 mil dólares de uma vez, ele provavelmente faria o pullback, então, dos 48 para os 32 mil dólares. No reteste dos 32 mil dólares, aí sim eu entro nos 32 mil dólares pensando em bull market com um contexto de impressão infinita de dinheiro, não ter mais recessão, não ter mais crise, pouso suave e assim por diante. Tá? Agora, eu acredito nesse cenário? Não. Eu acredito que a gente não vai passar dos 32 mil dólares, tá? Dos 32 mil dólares, barreira de resistência principal para mim. Então, se o Bitcoin passasse os 34, chegasse a 48, eu venderia em 46, 48 mil, recompraria em 30 mil, tá? E recompraria caso o preço ameaçasse voltar a subir novamente depois que atingir os 32 mil. E segurasse aquela resistência que nós estamos vendo como suporte para sustentar uma manutenção de alta. No contexto atual, eu acho impossível isso acontecer, mas eu posso estar completamente enganado. Por quê? Porque eu tenho controle sobre apertar o botão de compra e de venda, saber se eu vou estocar bitcoins em carteira ao longo do tempo ou não. Eu tenho controle sobre o tamanho do meu stop, o tamanho do meu alvo. Essas coisas eu tenho controle. Agora, eu tenho controle sobre os mercados e situações macroeconômicas que podem mudar da água para o vinho, do vinho para a água a qualquer momento? Não. Então, eu preciso ser humilde perante a incerteza. Eu não posso dizer, certeza que vai passar. Certeza que não vai passar. Certeza não tem como fazer. Eu acredito que existe 99% de chances do Bitcoin não superar os 32 mil dólares e ele voltar a cair abaixo de 20 mil dólares por unidade no médio prazo, nas próximas semanas. Tá? Eu acredito que em até 8 semanas a gente vai ver o Bitcoin em 20 mil dólares por unidade. É ousado quando eu falo isso porque parece que eu estou prevendo o futuro, mas não é baseado em previsão. É baseado em comportamento direcional dos preços com todas aquelas regras, né? Ondas de Elliott, todos aqueles conhecimentos, né? Down, ondas, né? Do mercado, tendência de baixa, tendência de alta, suportes majoritários, resistências majoritárias. É só baseado nisso. Só baseado em conhecimento, experiência e tempo de tela, tempo gráfico. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Basicamente é isso, né? 34 mil dólares seria a barreira para que o preço começasse a subir até os 48 mil.
ele precisaria retornar para os 32, voltar a subir para conseguir romper os 48 mil e entregar um bull market, tá? Agora, se ele não fizer isso, não é bull market. Por mais que ele suba final de semana até os 32 mil dólares, não é bull market. Se ele subir até semana que vem, não é bull market. É só a busca de liquidez para ele continuar a ameaçar a cair e o bear market continuar. Lembrando que isso aqui pode ser uma sequência de barras de onda de baixa agora. Eu acredito, então, em queda do mercado para o segundo semestre desse ano, seja em junho, seja agora em maio, já semana que vem começando a queda. Eu acredito que nós vamos ter uma grande queda aí no mercado cripto ainda para este ano, tá? Posso estar totalmente errado, totalmente enganado, mas no gerenciamento é o seguinte: por mais torcedor, por mais arquiteto do mercado financeiro que você seja, eu gosto do projeto da Cardano, eu gosto do projeto. Cara, quem gosta de projeto é engenheiro e arquiteto, tá? E investidor gosta de dinheiro. Então, e lucro, tá? Investidor é lucro e dinheiro, acabou, entendeu? Se você acredita, se você acredita que o mercado vai subir, no momento presente, não fique exposto 100% com o seu capital, fique 20% exposto com o seu capital, né, comprado em Bitcoin, Ethereum, acreditando que vai subir. Por quê? Porque a probabilidade de bear market está ao maior nível desde 1950, onde eu, nem você, provavelmente, nem muitos de nós que estão assistindo esse vídeo estavam vivos. É um negócio que é muito raro de acontecer. É um sinal de 70 fucking anos, tá? Então, se você está indo, eu vou ir contra a maré porque eu te uso como indicador, tudo que eu faço o contrário dá certo. Não dá certo, eu sei que não dá certo, velho. Por quê? Porque tu ganha menos dinheiro que eu e tu tem menos experiência que eu. Quem fala isso não tem experiência com gráfico, né? Não tem experiência com gráfico, tá? Então, basicamente, pessoal, é o seguinte: se o preço subir os 34 mil dólares e se manter acima, ele vai buscar os 46, 48. E aí a gente teria mais um trimestre de alta, tá? Agora, se ele não superar os 32 mil dólares nas próximas semanas e perder o fundo anterior e entrar abaixo de 1 trilhão do total do tamanho do mercado, do valor do mercado, nós vamos retomar o verdadeiro bear market, que vai ser doloroso, longo, sofrível e vai ensinar muita gente a ser humilde perante a incerteza. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Valeu, pessoal.